Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do quadro Smartus Entrevista. Eu sou Henrique Sisman, jornalista e diretor de conteúdo da Smartus, e hoje estou com o Marco Poli, que é diretor de inovação da Closed Gap. Marco, primeiramente, muito obrigado pela presença, por estar aqui conosco. Eu gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência, contasse um pouco da sua história, da sua carreira, e depois, efetivamente, a gente comece o nosso bate-papo, por favor. Obrigado. Gente, agradeço muito terem me convidado para estar aqui, estou muito feliz de estar com vocês hoje. Meu nome é Marco Poli, eu sou empreendedor serial, fundei 5 startups ao longo da minha vida, me formei na faculdade, fundei minha primeira startup, depois mais 4. A partir de 2010 comecei a investir, tenho 50 empresas em portfólio hoje, é um dos maiores portfólios individuais do Brasil. A partir de 2015 comecei a criar novas formas de se empreender e de fazer interações entre empresas tradicionais e startups. E com isso a gente constituiu a Closed Gap para fazer a parte de interface com empresas tradicionais, para que empresas tradicionais sejam capazes de inovar como startup ou capturar inovação através de inovação aberta, numa forma de interação junto com startups. Perfeito. Você comentou que desde que saiu da faculdade fundou 5 startups. Qual aprendizado você acumulou com essas experiências e que hoje você replica para as pessoas que entram em contato com você? Cara, é muito interessante isso, que assim, empreender é um chamado. Encontrar o que você vai fazer é mais técnica do que é sorte. Então o empreendedor, ele empreende, é isso que ele faz. Então ele descobre uma oportunidade, ele acha uma forma de tirar valor dessa oportunidade, capturar valor dessa oportunidade, então ele empreende. Então a primeira coisa é que se você tiver esse chamado de empreendedor, entenda muito bem o processo, entenda muito bem se isso serve para você. E se você for uma empresa tradicional que gostaria de ter mais empreendedorismo e inovação dentro da sua empresa, entenda como fazer para, de fato, agir como se fossem empreendedores ou fazer isso em parceria com empreendedores. A Closed Gap, ela faz a interface ou ela também investe em startups? Eu invisto em startups como pessoa física e a Closed Gap faz a interface e ela faz métodos para co-inovação entre empresas tradicionais e startups. Legal, vamos pegar pelo olhar do investidor, seja ele pessoa física, um fundo. Time consolidado, faturamento, ideia inovadora ou uma tecnologia que é realmente disruptiva? Qual desses aspectos são os mais observados ou se todos eles são considerados, se tem algum mais importante que o outro para se investir numa startup? Isso é muito curioso, depende do estágio onde ela esteja. Depende do estágio onde você foca seu investimento. Em estágios mais incipientes, sempre o item mais importante é o time, e não é necessariamente consolidado, mas é um time que tem a complementariedade, que tenha competências necessárias, todas elas, para que essa empresa dê certo. Então, assim, startup é muito mais o time e o método do que ela é resultado, do que ela é produto, do que ela é até cliente. Mais do que até a ideia? Boas ideias tem aos montes, mas o time é mais importante do que uma ideia realmente disruptiva. O time é muito mais importante que uma ideia disruptiva, porque o processo empreendedor que hoje nós aplicamos e que ele cada vez mais é usado, ele sempre depende muito mais de você testar a aceitabilidade do que você está fazendo com os seus clientes, com o seu mercado, do que você focar numa ideia que você teve e tentar impor essa ideia ao mercado. Então, assim, eu brinco que a grande maioria das ideias é simplesmente ruim. 99% das ideias são ruins, só que ela vai te levar a começar a empreender. O problema é que o empreendedor ele tem que saber que a chance da ideia dele ser ruim é muito grande. Quando ele acha que a ideia dele é boa e que ele não vai mudar a ideia, porque essa ideia é meu filho, porque eu super apeguei a essa ideia, é quando ele geralmente tem as piores falhas. E aí que entra o papel da mentoria de moldar esse cara, essa ideia, montar esse time. É aí que entra o papel do mentor, para que o mentor ajude esse empreendedor a entender. E o processo empreendedor que ele aplica, se ele está usando um Lean Startup enxuta, já muito consolidado e muito estabelecido, ele vai ver que a ideia é só o primeiro passo para ele começar o processo empreendedor. O que ele faz no processo empreendedor é muito mais importante, muito mais relevante do que a ideia que ele teve. E eu digo mais, eu sou o cara que mais diz para você que a melhor forma de você empreender é não ter uma ideia. Perfeito. Nas mentorias que você realiza, o que é mais comum você encontrar como dificuldade para uma boa ideia, para uma startup realmente nascer e crescer?
Dificuldades mais comuns. É muito comum que, especialmente na fase mais incipiente ou quando você está formando a empresa, que as pessoas não entendam quais são as competências que ela vai precisar ter no time. Então isso é uma coisa muito comum. Olha, eu tenho um time que tem unicamente desenvolvedores de software, ele quer fazer um produto de marketing. Ou eu tenho um time que só tem marqueteiros e não tem desenvolvedor de software. Então essa afinidade por conhecimento é muito forte. Então raramente as pessoas saem daquela a zona de conforto de ter um membro do time, uma pessoa que está fundando essa startup junto com ele, que seja de uma área diferente, que tenha um pensamento diferente. Raramente os times já estão formados quando nasce a ideia. Isso Muito raramente. Processo de amadurecimento. Muito raramente. E assim, e uma das coisas que eu prego, inclusive está agora sendo testado em larga escala pela primeira vez, já tinha sido testado algumas vezes antes, está sendo testada nesse momento na Universidade de São Paulo, um método para se empreender que eu criei, que ele é adequado para ambientes econômicos em que você não tem recursos em abundância. Então, todos os outros métodos vinham do Vale do Silício, onde o recurso é abundante, todos eles focavam, mesmo que implicitamente, em fazer empresas B2Cs, que são empresas que vendem diretamente para os consumidores finais, e na verdade, quando você tem um ambiente com recursos restritos e limitados, como é o caso da maioria do mundo, especialmente do Brasil, ele ainda assim gasta muitos recursos. Então eu criei uma nova forma de fazer isso, é um método que está hoje sendo escrito, ele vai sair provavelmente esse ano ainda como um livro, para que as pessoas possam aplicar. Está sendo aplicado na Universidade de São Paulo hoje com um grupo de alunos que a partir do mês que vem vão sair à rua, a campo e aplicar esse método de verdade, em parceria com uma grande empresa, na verdade em parceria que forneceu para nós o substrato de empresa tradicional que vai participar disso. Não sei se eu posso falar o nome deles aqui ainda, porque a gente não está fechado, mas se puder depois eu deixo. Legal. De alguma forma. Mas é isso, então assim, não se comece com uma ideia, comece com a vontade de empreender. Bacana. Porque a maioria das ideias só vai te destruir valor e não vai fazer você chegar em resultados práticos. Perfeito. Eu não sei se você pode antecipar, mas se puder, quais são os pilares dessa metodologia que você, em conjunto com a Universidade de São Paulo, tá criando? Na verdade, a metodologia fui eu que criei, a universidade aplicou para mim agora, para fazer o teste. E essa metodologia ela tem como base, em vez de você começar com uma ideia, você começa com um cliente. Então, em vez de você começar, tive uma ideia, você começa, agora vou procurar alguém que eu queira que seja meu cliente, e nesse processo de procurar alguém que eu quero que seja o meu cliente, existe lá toda uma sequência de variáveis que você deveria considerar a hora de procurar um cliente, e no momento que você encontrou esse cliente, como você faz para descobrir o que você pode vender para esse cliente. Perfeito. Falando um pouco mais sobre o investimento nas startups, como é que funciona o investimento anjo em uma empresa do perfil das startups? Como que ocorre o retorno desse investimento? Qual que é o prazo? Até que ponto é saudável não dar um lucro no momento de escala? Como é que funciona? O investimento anjo ele é sempre um investimento de muito longo prazo. Então ele vai ser feito pensando em um universo de 7, 10, 12, 15 anos de retorno. Ele é extremamente ilíquido. Você tem raríssimas oportunidades de liquidez, onde você consegue vender, ressarcir esse seu investimento. E ele é um investimento de altíssimo risco. Então, assim, a chance de você ter sucesso é muito baixa, por isso ele é um investimento que a gente fala que é um investimento em portfólio. Você precisa investir em várias empresas para que uma, duas ou três dessas várias deem certo e você consiga ter um rendimento de portfólio considerável, que costuma ser muito alto quando você faz uma boa diversificação. Na média, é um investimento bastante elevado para você montar um portfólio? Imagino que sim, né? São várias startups. Então, mas se você for membro, por exemplo, de uma rede de anjos, você consegue fazer investimentos individuais não tão elevados. Você consegue fazer um investimento de 25, 50, 100 mil reais numa empresa startup e consolida um portfólio com 10 dessas empresas, por exemplo. E aí o retorno proporcional ao investimento. O retorno é proporcional, esse retorno ele não é garantido, claro. Investimento anjo, ele segue uma power law, que a gente chama, né, uma lei exponencial. Então, assim, provavelmente, se você tiver 10, vai ter uma
que vai dar o retorno por todas as 10 que 9 não vão dar tanto retorno ou vão dar errado. Então essa uma ela tem que dar muito certo para valer a pena o investimento. Ela tem que dar muito certo. O investidor anjo ele costuma esperar 30 vezes de retorno no investimento que ele faz. Perfeito. Então se ele coloca R$1 numa empresa, ele espera conseguir tirar 30 depois. E o prazo de 10, 12 anos para ter esse retorno não é um prazo muito esticado, é o normal nesse mercado. É um prazo extremamente longo, porque é quando essa empresa atinge a maturidade para ou ter muito investimento entrando, e aí você consegue vender para esses novos investidores, certo, ou ter uma saída ou abrir o capital, que é muito raro, mas pode acontecer, etc. O caso da Uber, por exemplo, ela é questionada por ter aberto capital e não dá lucro operacionalmente. Isso é natural. Não tem nenhum problema aí. Não tem problema, por quê? Porque a contabilidade ela não é uma boa técnica, não é uma boa fórmula, não é uma boa ferramenta para medir o retorno de startups como Uber. Perfeito. A contabilidade ela não consegue capturar todas as variáveis que definem o valor e quão saudável é uma startup que tem um modelo de negócios como, por exemplo, tem o Uber. Tá. Então, assim... Que variáveis são? Se só a contabilidade não é uma variável absoluta, quais são variáveis que se deve analisar para saber se é ok, se é saudável? Nesse caso, a gente analisa o que a gente chama de Unit Economics, que é a economia da unidade. Então, o que acontece? Por que a contabilidade não funciona para empresas como Uber? Porque ela gasta muito dinheiro para capturar um novo cliente. Perfeito. Só que esse cliente vai continuar sendo cliente dela por 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, enquanto ele é cliente. O problema é que o custo que você tem para capturar esse cliente, ele acontece no momento exato hoje. Então eu gasto todo o dinheiro que eu preciso para capturar esse cliente hoje, só que ele vai me gerar receita por 10 anos depois. Perfeito. Então eu gastei R$900 para capturar um cliente hoje, só que ele vai me dar um total de receita de R$500 por ano. Então eu gastei 900 hoje, ele vai me dar 500 esse ano, ele me deu um prejuízo de 400. Em compensação, ele vai me dar 500 por todos os anos até o ano 10. Então a contabilidade ela não consegue refletir nas normas contábeis atuais, não existe forma contábil de você fazer isso, essa fidelidade do cliente que vai te gerar uma recompra ou uma assinatura ou uma compra recorrente nos anos futuros. A contabilidade ela tem que ser fechada num período delimitado que, por exigência governamental, geralmente é 1 ano, e nesse período fechado, fundamentado, você não consegue olhar o que o custo que ele teve hoje vai gerar de receita amanhã. Perfeito. Então ele gastou 900 hoje para capturar, mas ele vai ganhar 500 esse ano, 500 ano que vem, 500 outro ano, 500 outro ano, até o ano 10. Então assim, mesmo que ele seja uma empresa que vai gerar 5 mil e gastou 900, essa é a relação que a gente costuma usar, que é o quanto é o lifetime, o tempo de vida útil do cliente em dinheiro, dividido por quanto você pagou para adquirir esse cliente, mesmo que seja 5 mil dividido por 900, que é mais do que 5, é quase 6, que é um número muito bom, quer dizer, para cada R$1 que eu usei para capturar um cliente, eu vou ganhar R$6 desse cliente. O problema é que eu usei R$1 hoje e eu só recebi de volta 50 centavos hoje. Então eu dei um prejuízo de 50 centavos, mesmo sendo uma ótima decisão ter capturado esse cliente. Perfeito. Então, na verdade, isso é um problema da contabilidade. É uma outra forma de se analisar e de se olhar para as startups. Que tipos de empresas você, como investidor, é pessoa física, e de quais setores busca para investir e o que você oferece para elas, né? São recursos financeiros, são ajudas em aspectos de governança? Eu busco muito empresas digitais, especialmente empresas de software, que são as que eu mais gosto. Eu gosto muito de empresas B2B, que são empresas que vendem para outras empresas, né? Business to business, e não empresas que vendem para clientes finais. E além, óbvio, dos recursos financeiros que o investidor aporta, eu também gosto de acreditar que eu consigo ajudar muito esses empreendedores com mentoria sobre o modelo de negócios, processo empreendedor, sobre funding e finanças, sobre tecnologia e um pouco sobre marketing. Quer dizer, vai muito além de se aportar o recurso financeiro, né? Vai de acompanhar a ideia e fazer crescer junto. É o que a gente chama de smart money, né? Perfeito. Empresas ditas tradicionais, com longa data de existência, já consolidadas em seus setores de atuação, que aprendizados elas podem ter com a dinâmica que surge com as startups? Muitos. As empresas tradicionais, elas têm diversos passivos, entre aspas, que causam muita dificuldade que ela faça certos tipos de tarefas ou de inovações. Então, empresas tradicionais, por exemplo, elas costumam ter muito cuidado com a marca, elas costumam ter muito cuidado com a segurança da informação, elas costumam ter muito cuidado com aspectos de governança e de compliance que as startups simplesmente não têm quando elas começam. Então, estratégias de como fazer para
trabalhar como uma startup na empresa tradicional são estratégias que podem levar a um aumento muito grande de retornos, resultados e de investimentos em empresas tradicionais. Então, várias empresas tradicionais já estão entendendo agora que elas precisam ou se associar como startup ou criar formas de se inovar como uma startup. E dessas formas, eu tenho uma pesquisa original minha, em que eu mapeei 29 formas de interação entre empresas tradicionais e startups, e para cada empresa tradicional, com os resultados que ela espera, tem algumas formas que são recomendadas que ela comece a fazer essa interação. Desde simplesmente procurar uma startup para fornecer um produto que ela já compra, um serviço que ela já compra, até formas muito mais complexas de encontrar produtos que uma startup pode fazer, que são complementares aos que eu já vendo para o meu cliente, e aí a startup vai me usar de canal e eu vou capturar parte dessa inovação feita pela startup por eu ter sido o canal que usou ela chegar ao cliente. Complementação de oferta, existem literalmente 29 formas aí que foram mapeadas por mim para que isso seja possível. Então elas têm muito a aprender, mas não só internamente, mas também como eu capturo o valor do que eu não fiz internamente na minha empresa, mas alguém fez fora, porque dentro da empresa ela pode ter 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 funcionários, mas o resto do mundo tem 7 bilhões de pessoas. Então, como é que eu faço para capturar essa inovação que foi feita fora da minha empresa e mesmo assim lucrar com ela, extrair valor dessa inovação, mesmo que ela não tenha sido feita por mim? Perfeito. É bacana pegar o ponto de vista de alguém que não é estritamente do mercado imobiliário, como é o seu caso. O mercado imobiliário, as empresas são vistas muito como conservadoras, tradicionais e fechadas à inovação. No seu portfólio de empresas investidas, de startups, e analisando também o mercado imobiliário, assim como outros mercados, você sente que realmente é um mercado que está fechado, mais fechado do que outros setores, para startups, para boas ideias, como você acabou de exemplificar? Não, acho que não. Acho que ele já foi no passado, mas ele está cada vez mais rapidamente mudando. Então, Construtec está chegando muito forte, diversos modelos de negócio voltados a melhorar a interação entre as empresas e seus clientes, sejam eles pessoas jurídicas ou pessoas físicas, diversos modelos de negócio que vêm para ajudar financeiramente o processo, porque é um processo que geralmente financeiramente ele é muito custoso e tem tempos envolvidos nesse negócio. Então, assim, essas empresas já viram que trabalhar junto com startups de alguma forma, consumindo com algum tipo de parceria ou até fornecendo para startups pode ser um ótimo negócio. Então, assim, já foi assim no passado, mas cada vez mais é uma indústria que está sendo exposta, é uma indústria que vai ter uma retomada brutal agora, mesmo com o coronavírus. Eu acho que não vai ser um grande problema na retomada, vai retardar um pouco, que a gente está aí há 6 anos vendo essa indústria patinando fortemente, do mercado imobiliário, da construção também, mas eu acho que de fato agora vai ser a onda de que nessa retomada as startups vão ajudar muito a melhorar o perfil de como vai ser a grande retomada de 2020 e 2021 desse mercado. Bacana, a gente falou do ponto de vista das empresas estarem abertas ou não. Do ponto de vista de um investidor com experiência, existem boas ideias para o mercado imobiliário aqui no Brasil? Existem bons modelos de negócio para o mercado imobiliário e cada vez mais modelos de negócio se surgem para conseguir entrar junto no mercado. O mercado imobiliário é um mercado que tem muito dinheiro, sempre teve muito dinheiro envolvido. Sim. E é um mercado que as pessoas, os empreendedores, eles já têm algum conhecimento. Ninguém, absolutamente ninguém conhece zero sobre o mercado imobiliário. Alguém já alugou uma casa, alguém já comprou uma casa. Então eles já tiveram algum contato, já foram expostos às características, algumas características do mercado imobiliário. Então esses caras, eles estão sempre pensando em o que eu posso fazer para, claro, ganhar valor, ganhar dinheiro fazendo isso, mas também melhorar o processo. Então, assim, eles sempre estão, e, de novo, as empresas tradicionais também começaram a olhar e têm que cada vez mais olhar para esses empreendedores, mas sim, eu acho que eles já estão bastante antenados no que existe nesse mercado. Perfeito. Mais do que se aliar a uma startup, seja para oferecer um serviço ou para contratar um serviço, você acredita que uma empresa que já é consolidada pode criar suas próprias startups internamente? É um movimento que vale a pena? Deve. Eu acho que ele pode, mas tudo depende da empresa. Então, mais uma vez, cada empresa tem as suas características, mas tem muitas empresas aí que criaram startups internamente, fizeram spin-off de muito sucesso no mercado imobiliário. A gente tem aí um exemplo, a Cirela com a Cashme. Cashme foi criada dentro da Cirela e agora já é o terceiro maior fornecedor de crédito no estilo home equity do Brasil, depois de 2 grandes bancos. Então, assim, eu acho que
tem tudo para funcionar, mas é claro, tudo depende da empresa. Esse é um resultado que é empresa a empresa. Tem empresas onde isso é melhor, mais fácil, vai dar resultados melhores, mais rápido, mais eficiente. Tem empresas que é uma opção que ele não deveria perseguir por causa de razões internas. Legal. A mentoria vai no sentido de mudar uma cultura interna das empresas, novamente falando do mercado imobiliário, mas isso se aplica a qualquer setor, ou ela é mais focada em startups? A mentoria ela é sempre focada mais fortemente em startups, porque a mentoria ele é um negócio individual, é mais com as pessoas que você trabalha. Então é difícil você fazer uma mentoria para uma empresa tradicional. Você consegue fazer para as pessoas dessa empresa, mas quais são as pessoas que fariam a mentoria? Então, meu programa de mentoria é muito mais focado nas startups e nós vendemos, claro, consultorias e aconselhamentos para as empresas nesse processo de inovação aberta. Nós estruturamos ali, junto com a Cirela, o Grupo Zap e o pessoal da Brasil Brokers e também, na época da Construtech Ventures, o Meet Hub junto com a Cirela. E depois disso, no Meet Hub saiu ali a Cashme, que foi fruto disso, e hoje é um dos grandes polos concentradores da indústria da construção e de real estate. Aqui fica na Rua do Rócio, né? O espaço físico deles. Bacana. Então, acho que tem tudo a ver. Para você, particularmente, a inovação nasce de necessidade, obrigatoriamente? Ou seja, as dores é que fazem surgir boas ideias e soluções, ou não é bem assim? Não é necessidade. A necessidade não necessariamente gera a inovação. A inovação ela vem com uma oportunidade, que pode ter sido uma necessidade ou não necessariamente. Uma oportunidade não necessariamente era uma necessidade no momento que alguém olhou e falou, opa, existe aqui uma oportunidade de fazer alguma coisa. Legal. Como fazer para identificar essa oportunidade no momento certo? O que fazer? Como se preparar para isso? Essa é que é a parte. Existem processos estruturados, um desses é esse método que eu estou agora fazendo um teste em ampla escala, que ele é focado exatamente em encontrar oportunidades dentro das empresas tradicionais e depois conseguir ter uma empresa tradicional como um parceiro nesse processo de criação, que é um método que eu criei focando em diminuir o risco de empreender. Então ele tem um nome que é o The Minimum Risk Startup, que é a startup do risco mínimo, só que ele necessariamente tem como parceiro uma empresa tradicional e essa empresa tradicional vai, conscientemente ou não, contar para esses empreendedores quais são as oportunidades que ela tem para que eles avaliem se faz sentido criar uma startup para resolver quais dessas oportunidades que essa empresa tem e que às vezes nem ela mesma sabe que é uma oportunidade. Perfeito. Eu acho que o termo que se utiliza é ecossistema, me corrija se eu estiver errado. Como que é esse ecossistema aqui no Brasil? Ele está preparado para suportar tantas novas ideias que têm surgido? É um ecossistema que ainda está muito focado em São Paulo, onde tem mais recursos, ou já em outras regiões? O Brasil tem um ecossistema de startup que está crescendo violentamente nos últimos anos. Nós temos aí, a AB Startups faz um ótimo trabalho de mapear esses ecossistemas. Eu posso estar enganado, mas o número de ecossistemas locais que foi registrado agora está em mais de 103. Você tem grandes ecossistemas, como é o caso de São Paulo, de Florianópolis, que são ecossistemas já bem consolidados, estabelecidos, mas você tem outros aí, 100 deles, que estão menores em crescimento e todos eles muito importantes. E o Brasil está caminhando a passos largos para virar o país das startups. Eu brinco que o Brasil sempre foi muito proficiente em perder oportunidades no passado. Ele já perdeu oportunidades em tudo que você consegue imaginar, desde a industrialização, passando pela eletrônica e pelos computadores, mas essa é uma oportunidade que a gente está muito bem preparado para capturar, de virar o país da inovação, de virar um país que vai trocar a sua matriz produtiva e exportadora de commodities e extrativismo, que é o que a gente tem hoje, para serviços e inovação de alto valor agregado. Perfeito. Então está crescendo muito rápido. Ano passado aconteceu uma coisa absolutamente extraordinária. O Brasil foi o terceiro país que mais teve unicórnios em 2019, depois de Estados Unidos, ok, incontestável, China, que você nunca sabe de fato o que é, na verdade, em relação ao que está publicado, e Brasil em terceiro lugar, empatado com a Alemanha, que foi absolutamente extraordinário. E o que é mais extraordinário de tudo isso, ficamos à frente de Israel, que até então era a grande referência de celeiro de startups fora nos Estados Unidos. Então o Brasil se mostrou unicamente posicionado para conseguir se tornar esse país da inovação. Então, o Brasil realmente, nós estamos bem na fita, o governo está vendo isso, a Câmara está vendo isso, nunca tivemos uma confluência de governo e Congresso
que estivesse tão alinhada com o momento que a gente tem agora no universo das startups. Estava ontem, para quem quiser, dei uma palestra ontem na comissão do Marco Civil das Startups, na Câmara dos Deputados, que está sob relatoria do Vinícius Poit, um projeto proposto pelo deputado JHC, na relatoria do deputado Vinícius Poit, que está fazendo um excelente trabalho, do Novo São Paulo, está fazendo um excelente trabalho nessa relatoria e, de fato, procurando propostas de como fazer para o Brasil não passar mais essa oportunidade de se desenvolver de tantas outras que ele já passou no passado. Legal. Quando a gente fala em ecossistema, então, a gente não está falando só sobre o capital ou sobre um lugar para as ideias surgirem, a gente está falando também de poder público, de iniciativas para incentivar realmente. Para o ecossistema florescer, ele precisa de diversos fatores. Ele precisa do empreendedor, ele precisa que a matéria-prima, né, é o empreendedor, ele precisa ter o cliente, o consumidor, ele precisa ter as políticas públicas adequadas, ele precisa ter o capital e o investimento adequado e ele precisa ter ali uma fonte de talentos, uma universidade, etc., que consiga gerar os talentos adequados para ser capturado. Deve ter mais alguns aí que eu certamente esqueci, mas esses são 3 dos grandes relevantes. O Brasil, ele sempre foi muito ruim, especialmente nas políticas públicas. Sempre não, talvez nos últimos 100 anos. Mas ele foi sempre muito ruim em políticas públicas e o Brasil é um país que nós como país, tratamos muito mal nossos empreendedores há muito tempo. Então é isso que agora o país viu que tem que mudar, porque mesmo com esse tratamento muito ruim que o Brasil dá para o seu empreendedor, ainda assim nós conseguimos florescer. Então como é que vai acontecer quando a gente não for mais o país que gasta 2.400 horas só para pagar imposto? Que é mais que o dobro do segundo país. Como é que vai ser quando a gente não sair lá da rabeira do índice de liberdade econômica? Nós somos um dos piores países, ali está abaixo da metade. E aí a lei de liberdade econômica veio para ajudar Veio para ajudar muito. Então, assim, são esforços que estão acontecendo, porque nós, no passado, sempre tentamos levar o Brasil para o lado do trabalho, para o lado das grandes indústrias, para o lado da produção rural. Sim. Então isso tudo deu errado. A gente continua sendo um país pobre, a gente continua sendo um país subdesenvolvido. Como é que eu faço agora para pegar essa direção que eu tinha de nos levar para ser um país em que tudo era do Estado, para ser um país que tinha gigantescas empresas públicas, para ser um país que vai ajudar os empreendedores a criarem novos negócios? Porque a gente já viu que esse caminho aqui não funcionou. Nós ainda somos um país pobre. Como é que nós fazemos agora para virar o país como um todo para um novo caminho? Eu preciso de uma nova relação trabalhista que não seja a caquética CLT, que continua aí infernizando a vida de todo mundo que quer produzir. Eu preciso de um sistema judiciário que consiga obedecer às suas leis, porque ele raramente, não tão raramente, acaba não obedecendo à legislação colocada. Eu preciso de proteção aos investidores e aos empreendedores, que existia até o Código de Defesa do Consumidor, que acabou com a proteção dos investidores e dos empreendedores. Como é que eu faço para voltar isso e começar, depois que eu voltei ao estágio zero, que agora eu estou jogando aqui, o resto do mundo está jogando aqui, eu estou jogando aqui. Eu estou jogando futebol com o pé amarrado ali, e mesmo assim eu estou fazendo gol. Como é que eu faço a hora que eu soltar ali o pé e conseguir deixar o cara correr com as duas pernas? A gente está tentando agora soltar o pé do empreendedor brasileiro e deixar ele correr para ver como é que ele vai jogar futebol sem estar com os pés amarrados. Perfeito. Você comentou do CDC, você é crítico à LGPD também? Acha que... Eu sou crítico à LGPD, eu acho que ela foi feita de uma forma pouco realista, portanto ela teve tantas... agora provavelmente vai ser mais adiada mais uma vez. Novamente, né? E eu ainda acho que tem uma chance muito grande dela não entrar em vigor com o texto que está aí. Ela basicamente foi uma cópia da GDPR apressada? Pois é, eu acho que ela foi muito apressada. Eu acho que o Brasil se apressou. O Brasil é um país que cria regulações muito rápido. Ele cria regulações com uma velocidade muito, muito rápida e depois que você viu que a regulação está atrapalhando, para tirar a regulação que atrapalha é muito, 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 muito lento. Então eu acho que a LGPD ela foi uma lei rápida demais, que esqueceu de considerar a realidade do país, que parou de considerar como, de fato, isso podia ser aplicado. Isso não afetou só os empreendedores, afetou as grandes empresas, por isso que o lobby hoje é tão forte para que ela não entre em vigor como está. Então, assim, eu acho que tem uma chance boa dela sofrer alterações para melhorar a aderência à prática e às possibilidades do país antes que ela entre em prática. É a minha opinião. Pode ser que ela realmente vá entrar em vigor agora, em agosto, acabou, mas eu ainda, assim, minha percepção, aí chute total, sem embasamento, é de que provavelmente ela vai ter mais um adiamento e nesse adiamento ela ainda vai ter alguns pontos que vão ser adequados para que fique menos
menos burocrática, menos restritiva, que crie menos obrigações para as empresas e que seja mais fácil de ser implantada para obter um resultado prático sem tanto ônus que ela criou uma série de ônus muito pesados. E uma possibilidade de penalidade elevada, né? O ônus é muito pesado. Você falou das grandes empresas, também tem um movimento das startups, da BS Startups, no sentido de fazer aí, digamos, um lobby contra a LGPD, contra a implantação dela em agosto? Ou as startups não estão... Não conheço, mas as startups de fato não gostam, ninguém gosta muito dela, porque ela veio com muito... Ela cria, se imagina assim, eu estou começando agora um modelo de negócios com 3 pessoas e de repente eu tenho que seguir uma lei que é gigante, que nenhum de nós 3 entende direito, eu não tenho um departamento jurídico específico para olhar essa lei, eu vou ter que contratar alguém só para olhar a lei, e aí vai custar muito caro, porque é um know-how que é muito restrito, né? Eu não tenho um advogado de LGPD em todas as esquinas. Então, assim, uma lei que criou aí um empecilho grande ao começo do processo empreendedor, do jeito que ela foi aplicada. Então, talvez aí entrar até num sandbox regulatório que deixa essa empresa começar a jogar sem que ela seja ativa. Eu acho que alguma coisa ainda vai vir, mas eu não sei exatamente se as startups estão de fato enfrentando. Eu escuto muita reclamação, eu não sei até onde essa reclamação está sendo colocada como pressão política e tentativa de mitigar o ônus que foi imposto aí a todas as empresas que utilizam informações. Bacana. É uma pergunta para a gente fechar. Inevitável, você comentou sobre pobreza, desigualdade social, o déficit habitacional no Brasil ele é bastante elevado e a gente nota que o Minha Casa Minha Vida precisa ser formulado, ele ainda não tem uma definição, o programa caminha para o seu fim e já há algum tempo não tem nenhuma nova contratação faixa 1, que é quem mais precisa. De que forma as startups podem, com boas ideias, se é que podem, se é que o custo é permissivo para quem atua com Minha Casa Minha Vida, podem contribuir nesse cenário? Eu tenho certeza que nessa situação a gente tem muitas construtechs que podem ter métodos de construção inovadores, que podem baratear ainda mais, que podem mostrar para o governo provavelmente alguns dos requisitos que ele obriga as construtoras a fazerem hoje não são necessários, porque eu tenho novas tecnologias que podem diminuir as áreas molhadas, que podem diminuir outras características que fazem o custo significativo do negócio. Então eu tenho certeza que tem empreendedores correndo atrás disso. Se você disser para eles, olha, existe uma oportunidade grande aqui, porque todo mundo quer fazer e parece que não vai ter mais, veja o que vocês podem fazer para ajudar. Eu tenho certeza que muitos deles vão encontrar aí oportunidades de trazer literalmente soluções que possam prolongar ou mitigar essa diminuição. Show de bola. A gente vai fazer um ping-pong final. Sou péssimo nisso. Pra gente conhecer mais do que o empreendedor, o investidor Marco Poli. Sempre dou errado nesse conhecer a pessoa Marco Poli. Eu sempre dou errado nos ping-pong. Vamos ver. Time do coração. Cara, eu não sou um grande acompanhador de futebol. Ou modalidade esportiva. A única modalidade que eu acompanho é vela, cara. É uma modalidade. Acompanho entre aspas, uma vez a cada 2 anos. Tem uma medalha de ouro em Olimpíada, então tá contando. Estilo musical? Eu gosto de música clássica, eu gosto de músicas mais calmas, mas eu sou bem eclético. Um hobby? É interessante, né? Eu tenho um hobby que eu pouco pratico, infelizmente. Eu gosto muito de caligrafia. Perfeito. Um ídolo, se é que tem um? Meu avô foi um grande ídolo. E uma frase que você tem como lema de vida, ou, se não for a frase, uma mensagem, ou as duas coisas, uma mensagem para nossa audiência. Uma frase ou uma mensagem? Frase nunca me perguntaram. Eu acho que todo mundo deveria olhar o mundo sob uma visão de encontrar as suas oportunidades. Então, eu acho que o mundo ele gira e a inovação acontece nas oportunidades. Então, sempre inove, sempre questione o que você viu, sempre questione as suas verdades, sempre esteja aberto a encontrar novidades e inovações e, especialmente, fique atento a oportunidades e entenda como fazer para capturar essas oportunidades e inovação e progresso para dentro desse tecido societário, né? Tecido da sociedade. Então, só os empreendedores, de fato, trazem o progresso e os empreendedores têm que estar atentos e têm que ter possibilidade para poder identificar as oportunidades e trazer inovações para dentro da sociedade que vai gerar riqueza, qualidade de vida e progresso com si. Perfeito. Marco, muito obrigado pela presença, por compartilhar sua experiência, seu conhecimento com a gente, com a nossa audiência. E com isso a gente encerra mais um episódio do quadro Smarts Entrevista. A gente se vê no próximo programa. Um abraço.